Porque eu tinha em mente assim, que eu gostaria de fazer uma exposição onde eu conseguisse trazer essa história que é da minha família, que é essa história de deslocamento, a migração de lá para cá e como se dá, né, essa passagem, e o que se perde e o que fica. Por isso que eu coloquei aquela frase, o que restou para os filhos das migrações indígenas nordestinas que ajudaram e ajudam a levantar São Paulo. Porque, por mais que a referência aqui seja a minha família, isso é uma das milhares de histórias, né, que ocupam esse território. A gente sabe, pode não ser muito documentado, né, mas dentro do movimento a gente sabe que existiu uma migração em massa realmente histórica dos povos indígenas do Nordeste para cá. Então, a Bruna, né, procuradora, a Jane, que acho que está da produção, a Mari ficou no educativo, então ela que ficou esses 30 dias aqui recebendo todos os visitantes e, enfim, acolhendo, né, esse projeto. O Isaac, ele fez um trabalho muito importante, que foi a edição e a mixagem desse áudio. A gente abaixou ele agora, né, porque a gente conseguiu conversar. Mas essa obra desse áudio, ela é o coração de toda essa exposição. Ela é a essência de toda essa exposição, porque é nesse áudio onde o meu pai conta todas as histórias que eu cresci ouvindo, né? Ele conta toda a história da nossa família. Nesse áudio também tem a voz de um dos pajés da aldeia do nosso povo, né? Que é o Iru. Então, assim, reúne cantos e contos, né? E que narram toda essa exposição. E ele fez, assim, um trabalho incrível que foi de... basicamente, eu joguei para ele um monte de gravação, né? Um monte de vozes, e eu falei assim... Amigo, eu acredito em você. E aí ele transformou tudo isso em uma dramaturgia, né? Ele deu vida deu sequência para essas histórias. Então, obrigada a toda a equipe do ateliê, Érico, obrigada. E, enfim, agora falando um pouco sobre a exposição, né? Essa exposição, se uma pessoa entrar aqui e for olhando, né, o que está exposto, ela não vai enxergar nenhuma, talvez, né, não enxerga nenhuma obra de arte no sentido do que as pessoas entendem geralmente como obra de arte. Né? A pessoa vai ver um latão de tinta riscada, ela vai falar, o que é isso? Ela vai ver um caderninho com uma letra mal feita e vai falar, não estou entendendo. Vai ver um monte de livros ali, né, de dicionários. Então, para entender essa exposição, a pessoa precisa se conectar com as legendas, né? E também com o áudio, né, principalmente. Porque, na verdade, aqui eu remonto cenários da organização da minha família a partir da migração indígena de Palmeira dos Índios para cá. Então, essa migração ela vem com o meu avô, né, que vem do território, né, Chucurucariri para cá. E aí, a partir disso, né, minha família se organizou na região da Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. E aí, a partir dali, que se monta esse processo de resistência, né? Como que se adapta a cultura para conseguir resistir nesse território urbano de São Paulo e como é que se passa isso, né? O meu pai passou pra gente através da oralidade. E aqui eu reconto essas histórias através dessas imagens, né? E trago também a referência do território através dos quadros, né? Dessa coleção aqui. Eu vou falar um pouquinho, né, de cada uma das obras. Ela remonta mais um cenário da organização da minha família aqui, que quando a minha família veio para cá, né, ali na região da Cachoeirinha, ainda não era tão urbanizado como hoje. Né, ainda era mais mata nativa mesmo, né, enfim. E aí foi se ocupando e se expandindo a região. E naquele momento não existia a SADESC, não existia água encanada, né? Não existia isso na região, era uma região de periferia. E o meu avô, ele, com a ciência dele, ele cavou um poço, né, dentro da cidade e ele conseguiu achar água, né, nessa região. E aí ele sempre usava a água do poço para tudo, né? E aí, enfim, não tinha chuveiro, não tinha eletricidade, era o fogo, né, enfim. E aí, o meu pai conta, né, que ele começou a ter contato com as coisas de fora quando ele começou a ir na casa dos colegas de escola. Então, ele até fala, eu ia na casa de um colega e via um chuveiro. Eu falava, o que é isso? Eu via não sei o que, eu falava, o que é isso? E aí, eles começam a trazer isso para dentro de casa, né? Assim, questionar o pai. E aí, o meu avô cria um chuveiro, que é esse banho em latão de tinta. Ele pega um latão, como esse, né? Faz vários furos embaixo, bota uma escada do lado, e aí ele esquenta a água
esquenta a água no fogo, né? Acende o fogueira, esquenta. Um dos filhos subia na escada, jogava a água quente possível e o outro ficava embaixo tomando banho. Então esse foi o primeiro chuveiro que o meu pai conheceu. E mostra também mostra muita coisa, desde a resistência, desde a ciência de você conseguir cavar um poço e encontrar água num lugar como esse, como essa adaptação da cultura, né? Assim. E aí eu vou até ler aqui um pouco as palavras do meu pai. Ele conta assim: nós não tínhamos água da rua, tínhamos um poço que meu pai cavou em plena cidade. A gente tirava a água desse poço tanto para beber como para tomar banho. Para tomar banho, meu pai fazia uma fogueira. A gente tirava a água do poço, colocava nos baldes de alumínio e esquentava na fogueira. Do lado de fora, meu pai pegou um latão de tinta gigante, amarrou nas madeiras com uma corda. No fundo desse latão, ele fez vários furos. Quando a gente ia tomar banho, pegava a água que tínhamos esquentado na fogueira e subíamos numa escada para colocar a água dentro desse latão. E aí ele diz assim: nós não usávamos sabonete, shampoo, nada disso. Também não tínhamos papel higiênico. Meu pai amarrava na parede um prego, enrolava o arame e furava as folhas de jornal que pegava, que ficavam penduradas para a gente usar. A privada era um buraco no chão. Éramos em 12 irmãos e só tínhamos uma toalha para todos se enxugarem. O último só se lascava. Andávamos sem roupa, de short e sem camisa, e descalços. Quando a situação melhorou um pouco, passamos a usar chinelos e cueca. Os vizinhos doavam roupas e sapatos que seus filhos não usavam mais para a gente. Mesmo assim, era bem constrangedor. Às vezes, na escola, algum coleguinha falava: esse sapato é meu, ou então, essa roupa era minha. As coisas só foram melhorar quando a gente começou a trabalhar fora. No meu caso, com uns 10 anos, fazia carreto na feira e levava as compras das pessoas no carrinho para a casa delas. Em troca, elas às vezes davam dinheiro ou alguma fruta que a gente levava em casa para ajudar. Também levava todo o dinheiro que ganhava no carreto e assim fomos conseguindo os outros trabalhos. Então, aqui em uma imagem tem toda uma história de anos. A Júlia ia fazer um comentário, uma coisa que... E aí, o meu avô, ele passou a ter o vício com álcool e ele não tinha estudo, né? Não sabia ler, não sabia escrever. E em algum momento alguém apresentou para ele um dicionário. Entregou para ele o dicionário e disse que nesse livro, né, era um livro que tinha um significado, né, de todas as palavras que existiam. E ele ficou com isso na cabeça e começou a juntar vários livros dentro de casa, né, até formar uma pilha de livros, uma pilha de dicionários. E quando chegava a noite, ele acordava muitas vezes o meu pai, né, os meus tios, e ele trazia palavras desconhecidas, que não iriam estar dentro de um livro de dicionário da língua portuguesa, porque era da origem, né, do povo, né? E ele pedia que os filhos encontrassem o significado dessas palavras no dicionário. Essa história meu pai conta, né, no áudio. E ela é muito marcante porque demonstra, né, enfim, e são coisas que não dá pra gente explicar, são coisas que só dá pra gente sentir. São coisas que marcam gerações inteiras. Desde a geração que primeiro chega e tem esse choque cultural, desde a geração que fica entre lá e cá, que é o que meu pai conta, né? Ele fala no áudio assim: como é você viver entre uma ponta e outra e você não pertence nem lá e nem cá? Porque da porta para dentro é uma criação, é uma educação, onde você tem contato com a sua cultura, com a sua origem, com a sua realidade. Mas da porta para fora, a realidade é outra. É a realidade aqui, do urbano, né? Então, são muitas violências. E aí vem uma segunda geração, que é a nossa, que cresce com essas memórias também, com essas marcas. E hoje eu repito o mesmo trajeto que o meu avô fazia, que é o de ficar entre a aldeia e a cidade. Quem no texto da curadoria Bru até traz isso. O meu avô, em um certo momento da história dele aqui em São Paulo, ele se tornou ajudante de caminhoneiro. Então ele conseguia ir uma vez por ano para o território, né? Quando ele ia levar alguma carga, ele parava lá. E então ele fazia esse trajeto, né, de ir e vir, que é o mesmo trajeto que eu faço hoje. Então, por isso que eu trago, né, essa coleção de quadros, que é Chucurucariri de Bagi, uma bananeira no pé de uma serra. Trazendo alguns rostos, né, algumas pessoas, né, importantes dentro do povo Chucurucariri.
porque eu digo assim, é aqui esses nomes, esses rostos, porque essas famílias estão existindo no território. Aqui tem primos meus, tias minhas, tem pessoas que também não são da família. Enfim, é uma homenagem, né, para cada uma dessas pessoas. Esse aqui, que é o Natequeru, né? Natequeru, na linguagem, né, no Zupupá, significa a linguagem do agradecimento. É uma coisa que a gente aprende muito aqui quando a gente vai fazer nossos estudos. A gente diz nossos pedidos, na verdade a gente não pede, a gente mais agradece do que pede. Então, na hora dos rezos, né? E aqui eu fiz em argila uma representação de algumas coisas que eu tinha num espaço sagrado quando eu morava com meu pai, que é o pilão, onde eu pisava sementes, o fumo, né, o cachimbo, né, a chanduca, e aqui também são elementos, mas eu não vou entrar em detalhes sobre aqui, e o maracá. Então, eu me sentia muito fortalecida de mesmo na cidade poder sentar com meu pai e fazer um rezo e cantar e dançar um toré, mesmo que numa salinha de 4 paredes e não na mata, né? E é muito engraçado porque tudo isso, essas continuações, elas têm que ser muito abafadas e escondidas, né? Por exemplo, a gente tinha um vizinho que era muito preconceituoso, né? E ele já aconteceu dele no meio de um toré interromper. Então, assim, tem esse tipo de situação que acontece, né? E que é o motivo de muitas famílias, na verdade, não conseguirem dar continuidade às suas culturas, né? São Paulo, eu costumo dizer que é uma cidade liquidificadora. Como o seu pai conta isso no áudio, né? Como que o seu avô ele manteve nesse terreno da família toda essa vegetação da território, né? Aquela vegetação nativa. E, enfim, né? Fiquei meio que nisso, sabe? Como essa também é uma resistência isso que você está falando, né? Como essa relação de uma cultura que ele traz, da cultura urbana que tem aqui em São Paulo, que provavelmente naquela época era visto como uma casa que não estava urbanizada, não chegou nesse nível de construção, né? Mas isso hoje a gente também consegue ver como é muito bom, sabe? Essa pessoa que estava mantendo essa vegetação num lugar que agora provavelmente é só cimento, enfim, alvenaria. Fiquei muito com isso na cabeça também. Sim. Inclusive, meu pai conta que mesmo depois, quando a Sabesp chegou no bairro, né, que foi canalizar, né, todo mundo ficou animado, né? Não quer água encanada, mas o meu avô não quis aceitar a água da Sabesp. E ele não usava a água da Sabesp, continuou usando a água desse poço, porque o nosso povo tem uma visão do que é a água nativa, ela vindo diretamente, ela jorrando uma água que flui, do que uma água parada, que está encanada. Então, assim, de alguma maneira, ele realmente tinha, para além da dificuldade que traz a necessidade de você viver e encarar essas coisas, também tem a questão da visão de mundo, né, que vai além disso, de simplesmente a estratégias de sobrevivência, né. Esse caderno aqui foi um caderninho que eu fiz durante a pandemia. Nele tem desenhos, enfim, da minha família. Tem a minha irmã, minha mãe, meu pai, meus avós, né? Tem alguns poemas, alguns cantos também. É um caderninho muito especial. Ele não foi feito como algo para exposição, né? Mas ele acabou virando, porque eu achei que fazia muito sentido para conversar com esse trabalho. E aqui, né, como eu falei, são os quadros inspirados no povo do Cariri. Aqui na legenda vocês veem o nome de cada pessoa que está presente nessas obras, né, e de qual aldeia, porque o povo Chucuru Cariri se divide em 10 aldeias em Palmeira dos Límpios, também tem uma aldeia em Minas Gerais e também tem, né, os Chucurus Cariris em contexto urbano. E aí aqui tem algumas pessoas de algumas dessas aldeias, né. Eu vou falar o nome delas, né, em homenagem a cada uma delas. Adriana Rosa, Silvana Rosa, Aparecida Rosa, Betânia Rosa, Maria Rosa e Josefa Rosa, da aldeia Fazenda Cã, que são nossas primas. Esse quadro. Aqui tem Juraci, Edith, Nicinha, Luzia, Zé de Clóvis também são, né, da nossa família, né, são sobrinhos do meu avô. Aqui são algumas pessoas da aldeia Coité Candaú. Aqui Maninha Chucuru e Raquel, que foram duas lideranças muito importantes
não dá nem para dizer a importância delas, porque não é uma importância só dentro do povo Chucuru Cariri, como regionalmente, como nacionalmente, assim, elas são referências muito grandes dentro do movimento indígena. Aqui, Aldeia do Capela, Seu Mané, Purinã. Aqui é o Ieru, né, que a voz dele aparece em um dos campos. Ele é um dos pajés da aldeia Mata da Cafuna. Esse aqui é meu primo Wilson, aldeia Coité. Aqui é meu primo Deli, aldeia Fazenda Canto. Ele é um grande conhecedor assim, da roça. Ele planta de tudo, sabe cuidar muito bem, ele é muito especial. Esse é o Celso Celestino, ele é pajé da aldeia Fazenda Canto. Essa aqui é a Maria, né, nossa prima. É o Ieru e a esposa dele, a Andressa. E aqui são algumas mulheres da aldeia Mata da Cafuna, né? A Tatá, Kiki, Dona Malene, Andressa e Larissa. Júlia, você falasse um pouco mais sobre essas mulheres, né, que você escolhe representar aqui, né? Dentro da minha família eu tenho muita essa referência do feminino como algo de força. Tanto a minha mãe, que inclusive aparece no caderninho, né? Ela é uma mulher muito forte, não tenho nem palavras para falar. O desenho dela é como uma leoa, né? Então traz isso. Minhas avós também, eu acho que assim, não tem muita abertura para não ser também. E dentro do povo Chucuru Cariri, as mulheres também protagonizam, né? Tanto no sentido que pediu para você falar um pouco sobre os materiais que você usa nas pinturas. Não sei se antes da gente fazer essa, pode ser uma coisa mais rápida, não sei se você falar das técnicas esses desenhos, eles não são feitos com materiais profissionais, porque eu nunca imaginei que eles iriam virar exposição. Eles foram feitos em casa com papel canson, aqueles bloquinhos de papel canson, eu ia fazendo depois de destaquei eles. Com caneta esferográfica preta, alguns têm tinta acrílica e outros são pintados com lápis de cor. Então, eu também nunca fiz assim, curso de desenho, essas coisas, então não tenho como dizer qual é a técnica que eu uso. Mas o processo que eu fiz de criação da maioria deles é assim, eu pensava numa pessoa, por exemplo, eu quero fazer, vamos supor, o meu pai. E aí eu pegava e pensava algo que eu associava a ele. Por exemplo, vamos supor aqui, deixa eu ver. É o seu primo, né? Você falou um pouco? Isso. que tem coisas relacionadas à terra também. O meu primo, eu associo ele muito à questão de cura, né, do curandeirismo, porque ele é rezador. Então, por isso que eu fiz ele com cachimbo, maracá e essa questão das serras, porque a aldeia Coité fica no topo de serra. Né? Então, é isso, meu primo. Por exemplo, animais que nem o Ieru, né, eu fiz ele junto com, né, uma onça. E aqui seria a Jurema, né? Então, eu ia pensando nisso. E na verdade, esses dias eu tive contato com um amigo que ele trabalha com colagem digital. E aí, quando eu vi as colagens digitais dele, eu fiquei pensando, nossa, eu acho que os meus desenhos parecem colagens. Porque eu vou fazendo, por exemplo, eu faço um rosto, e aí depois eu faço qualquer coisa em cima, e um negócio atravessando, enquanto você virou outra coisa. Às vezes eu estava desenhando e eu pensava, vou fazer uma saia. Aí eu ia rabiscando, e aí quando eu rabiscava outra coisa em cima, surgia outra coisa. Então, por isso que eu digo que, na verdade, eu acho que é um processo espiritual também. Porque você vai sendo intuído, parece que enquanto você está fazendo aquela arte, e às vezes revelam memórias que estão ocultas. Tinham coisas que às vezes saíam no desenho, que eu ficava pensando, mas o que é isso? Aí depois, às vezes, eu ia conversar com algum parente, ou eu ia no território, e eu entendia o que era aquilo que apareceu no desenho. Então, esses áudios, né, que aparecem aqui, eles surgiram num TCC que eu fiz de dança na ETEC de Artes, que eu fui orientada pela Yascara Manzini e pela Elisa Costa. Assim, eu sempre quis dançar, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer um curso de dança. E aí, assim, eu dançava em casa, eu dançava nas festinhas, eu dançava com meu pai, né? E aí, quando eu vi, né, o vestibulinho da ETEC de Artes, eu falei, eu vou fazer o técnico de dança. Eu me inscrevi, e aí eu pensei que nesse 1 ano e meio eu ia, né, fazer as aulas de dança e aprender a dançar. Só que aí veio a pandemia, e aí as aulas viraram online.
E eu tinha que fazer um TCC, dançado. Eu falei, eu vou dançar o quê? E aí, nesse tempo, eu estava começando a pintar, né? Que eu falei que comecei a fazer essas pinturas no tempo da pandemia. E aí, eu fiquei em casa, assim, às vezes eu dançava e tal, e aí dançava não um estilo de dança, né? Eu comecei a perceber e refletir que o meu corpo, ele dançava a minha história. E que em alguns processos que eu entrava de dança, vinha não só as histórias que eu estava vivendo, mas também memórias mais antigas, que se revelavam no corpo, porque nós carregamos essas memórias, né? Eu falo assim que nós somos mapas ambulantes dos nossos percursos ancestrais, né? Cada partezinha do nosso corpo traz uma memória. Então, eu pensei, então eu vou dançar a minha história, e aí eu vou dançar do meu jeito, do jeito que o meu corpo trouxer. E aí foi que eu me juntei com meu pai, me juntei com meu pai não, eu peguei vários áudios que eu já tinha do meu pai, de conversas, a gente no WhatsApp dele contando a história da família, e aí eu peguei e juntei esses áudios de um jeito muito amador, que não é o que está aqui. E aí o meu TCC foi eu dançando, o meu pai contando a história da nossa família. Esse TCC teve que ser online, né? Então assim, começava com eu e ele dançando no toré em casa, né? Nas 4 paredes. E aí depois ia para essa dança, a narração dele da história da família, e eu dançava ele contando essa história. Então a narração dele é que ia despertando em mim a minha dança. E aí, quando eu reuni isso, eu pensei, nossa, tem muita coisa para ser... Essa história pode ser expressa em outros tipos de artes também. E aí quando eu vi o projeto do edital, né? O edital do ateliê, aí eu pensei assim, bom, eu vou então planejar algo e trazer, porque eu pensei assim, nossa, é a chance de ter um espaço físico onde dê para remontar alguns cenários dessa história. E aí veio a ideia da instalação, das instalações. Como eu já tinha essas pinturas, eu pensei, quero elas lá também, né? E aí veio a questão do áudio. O áudio, na inscrição, eu mandei o áudio do jeito que eu tinha feito, né? E aí, assim, dava pra andar? Dava, mas aí veio a sugestão da Bru, né? Ela falou, seria legal a gente profissionalizar mais esse trabalho, né? Essa obra. E aí eu falei, nossa, com certeza. Eu não sabia se a gente ia conseguir ter recurso, né, pra fazer isso, mas a gente conseguiu. E aí foi que eu entrei em contato com o Isaac. E aí ele pegou essa responsabilidade aí e fez muito bem feito. Até se você quiser falar um pouquinho do processo, como foi, a direção. Sim, eu sou Isaac Salu, sou indígena também, do povo Piriri. Também é a mesma história, né? Nasci já em São Paulo, na cidade mesmo, urbana. E quando se entrou em contato comigo foi algo novo também, assim, porque eu já tinha pegado todos os trabalhos, mais voltado para música, tudo. Mas só que quando chegou, assim, eu comecei a ouvir os áudios e a história, eu comecei a sentir e criar aquilo. Então foi realmente tentar criar isso de uma forma como uma novela, como um filme, e aí entra os áudios e o canto, e não tem como não se emocionar, né? E eu estava muito ansioso para ver a exposição, até mesmo com áudio, porque quando eu estava criando, eu ficava imaginando como seria que as pessoas perceberiam quando elas entrassem, né? Porque no momento a pessoa pode entrar no final, depois ou no começo, isso acaba mexendo, né? Mas não foi algo muito difícil, penso eu, por conta de eu também ter vivido isso na minha família de uma forma diferente. Então algumas histórias, poucas delas às vezes se repetem, mas foi muito bom rever uma parente que também divide uma história parecida com a minha, porém diferente, e poder contribuir com isso dessa forma, né? Então foi muito especial, foi uma experiência maravilhosa. Obrigada. Quando a Bru trouxe essa ideia, né, eu pensei assim de imediato que o ideal seria que a pessoa que trabalhasse com esses áudios fosse uma pessoa indígena, porque são tantos fragmentos de histórias e de vivências, e para você conseguir criar uma lógica juntando tudo isso, só tendo uma vivência parecida mesmo que não a mesma, como eu disse, para entender como tudo isso se conversa, né? Então, obrigada mais uma vez. E a mesma coisa no caso da Lari, quando as meninas falaram, né, que teria a oportunidade de chamar alguém para fazer o educativo da exposição, né, para poder ficar aqui durante esses dias, eu pensei, eu já sei que eu vou chamar a Lari, porque ela também vem dessa mesma história, né, dessas famílias que migraram para cá. E, enfim, acho que se você quiser falar um pouquinho. Então, quando a gente me chamou para fazer parte de tudo isso,
eu pensei, nossa, vai ser um pouco difícil porque eu tenho uma dificuldade de comunicação verbal. Como que eu vou fazer isso funcionar? Aí eu pensei, bom, eu vou decorar a história das obras dela, vou decorar o processo de criação da Júlia, como que ela fez tudo isso acontecer. Mas isso aconteceu só no começo. Durante o processo, eu fui percebendo que não precisa decorar. As pessoas vão surgindo dúvidas, as pessoas vão abrindo diálogos sobre as obras, sobre outras histórias delas também. E foi uma experiência incrível, assim, de verdade. Eu gostei demais de fazer parte disso tudo, É isso. O projeto, eu achei muito essa imagem que você trazia, né? O título é Caboclos na Cidade, feito como planta em vaso, feito planta em vaso, e aí você fala um pouco disso, né? Que os caboclos, né, com a planta, porque isso está numa terra que não é sua e não lhe cabe, mas mesmo assim ela frutifica, né? As plantinhas lá no nosso vasinho em casa estão restritas, mas frutificam e crescem, florescem. Aí eu achei isso muito bonito também, mas eu fiquei pensando também nessas formas de me aproximar, né? Com uma pessoa que até o momento, né, não tem que na minha família não tem essa memória indígena colocada, mas é uma família que também vem do Nordeste, né, desses estados. A minha mãe é de Pernambuco, meu pai é do Rio Grande do Norte. Então, essa experiência da migração para São Paulo, dessa construção dessa cidade, também é uma coisa que marca a minha vida. E Obrigada a vocês, fiquei muito feliz. Quando eu vi lá a publicação veio, né, vocês postaram no Instagram, aí eu vi lá e falei, não, muito feliz. E assim, é muito legal que vocês pensaram nessa iniciativa, né, de fazer um projeto voltado para artistas que ainda nunca fizeram a sua primeira exposição, né? Porque aí vocês pensaram nesse acompanhamento, né? No sentido assim, ter alguém para fazer a curadoria, ter alguém para fazer a produção, para poder acompanhar o processo, orientar, porque assim, por exemplo, se eu fosse fazer isso do zero, assim, sem nenhuma orientação, eu não saberia nem por onde começar. Então foi muito legal. E obrigada, né, gente? Obrigada por vocês terem tido essa iniciativa, enfim. Obrigada.